noite. Meu nome é Margarete Santos, eu sou Master Coach e eu tô aqui para minha 20ª live e nós vamos falar hoje sobre incongruência emocional. E hoje, oi Tri, tudo bom? Primeiramente, eu queria dizer que essa semana foi uma semana muito especial, uma semana muito dolorida. Além de na sexta-feira, no dia 13, eu dizer adeus ao meu amigo querido, companheiro de 18 anos, que me deu uma lição de coragem e bravura incomparável. Hoje também se foi uma pessoa muito linda, guerreira, mulher de fibra, que viveu uma vida de esforço, sacrifício, mas muitas alegrias também. E ela soube dar a volta por cima e criou uma família linda, com trabalho, com alegria. Então, meus sentimentos à família. E depois de tanta luta, vai ter o descanso merecido, não é? Então, a gente pode dizer que essa semana o céu vai estar em festa, porque 2 seres de luz voltaram à casa do Pai. Então, Nélia querida e o João, a separação é só momentânea. Então eu faço um minuto de silêncio para uma oração e uma homenagem a Nélia e também ao João, que é uma alma querida. Muito bom. Então, estamos aqui para mais uma live. E essa live, ela vai determinar, assim, o encerramento de um ciclo de autoconhecimento e vai passar, então, a gente vai passar, então, a trabalhar com foco no positivo. A gente vai trabalhar em cima da psicologia positiva, buscando então todos os instrumentos necessários para ajudar as pessoas a terem uma vida focada na sua qualidade de vida, na descoberta do seu eu interior e no aproveitamento da sua vida. Então, as próximas lives vão ser todas baseadas e focadas nesses argumentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da incongruência. Nós todos já tivemos algumas atitudes que não vão de encontro com as nossas emoções, nossos sentimentos, com os nossos pensamentos ou até mesmo com os nossos valores, não é verdade? E movidos por circunstâncias que muitas vezes a gente não consegue controlar, porque a gente não controla tudo. Nem o que vai dentro de nós, muitas vezes a gente não controla, quem dirá o que está ao nosso redor. E às vezes no momento seguinte bate um arrependimento, fala, puxa, eu não devia ter agido assim, ou falado aquilo, ou feito daquela maneira, porque na verdade eu estou contrariada. E muitas vezes quando a gente está afirmando alguma coisa ou o nosso gesto nos contraria, o nosso corpo nos contraria,
o nosso corpo diz, ou a nossa maneira de conduzir a ação, diz o contrário daquilo que a gente está momentaneamente dizendo. É aquele famoso eu te amo, aquele eu te amo que é só da boca para fora, mas que todas as atitudes, todos os movimentos, toda a ação diz o contrário. Um outro exemplo é quando alguém expressa uma opinião política e aí faz uma afirmação que a gente não concorda muito, mas que a gente não quer esticar muito aquela conversa, e é que a gente fala, balança aquela cabeça assim, como que concordando com a opinião, mas nosso interior está fervendo e está expressando que a gente está contrariado de uma maneira ou de outra. O gesto é uma parcela da comunicação. A forma como a gente coloca a nossa postura é uma forma de comunicação. Então a gente tem que ter muito cuidado para ser o nosso gestual, a nossa comunicação ser congruente com aquilo que a gente pensa e que é aquilo que a gente fala. Porque não é saudável quando a gente se dá conta de que a comunicação fica truncada e aquilo que realmente a gente pensa ou a gente sente, a gente não conseguiu passar. Então, esse conceito de incongruência, ele tem um viés no campo emocional. Ele vem da abordagem humanista de Carl Rogers, que foi um psicólogo americano, e reflete exatamente a diferença entre como a pessoa se vê, como a pessoa se percebe e a experiência real que a pessoa vivencia. Isso é muito importante, porque quase todos nós experimentamos uma certa quantidade de incongruências na nossa vida, segundo a pesquisa de Carl Rogers. É raro para os indivíduos se sentirem congruentes em todas as áreas da vida. E ele defende que o ser humano possui dentro de si uma força de autorrealização que o leva ao desenvolvimento de uma personalidade criativa e saudável. Olha que legal! Então, todos nós temos esse potencial de autorrealização. Todos nós temos uma personalidade que, se estimulada e desenvolvida, ela pode chegar a ser criativa e, consequentemente, saudável. E para ele, a personalidade, então, é o quê? É um contínuo estado de fluxo e está em contínua mutação. A nossa personalidade não é estática, nós estamos o tempo inteiro adaptando às situações que a gente vivencia durante a nossa vida inteira, a todos os estímulos, a todos os aprendizados, a todas as crenças, a todos os valores. Então, nós estamos submetidos a essas variáveis. Então, para Rogers, né? Carl Rogers, uma personalidade saudável é aquela que pode confiar na sua própria experimentação e aceitar, então, o fato de que todas as pessoas são diferentes.
Então é aquela questão da comparação. O pior caminho que a gente pode trilhar é nós nos compararmos às outras pessoas. E se nós não devemos nos comparar a outras pessoas, nós também temos que compreender que a nossa maneira de sentir e de pensar, ela é única. E sendo assim, nós não precisamos e não devemos nos submeter ao desejo e a conceitos que partem do exterior para o interior. E Rogers, ele entendia que o self, que é o nosso corpo mental, onde acontecem os nossos processos de pensamento, as nossas experiências conscientes, onde envolve toda a nossa representação mental, das nossas experiências pessoais, é nada mais, nada menos do que o conceito, o autoconceito que a pessoa tem de si mesmo. E que é baseada em quê? Em experiências que ela vivenciou durante a sua vida, os estímulos que ela vivencia no presente e a expectativa que ela tem do futuro. Então, ele entende que o self é um contínuo processo de reconhecimento do ser humano. Ele enfatiza que as possibilidades de mudança e de flexibilidade, que na verdade são conceitos que fundamentam a teoria dele e a sua crença de que as pessoas são capazes de crescer, de mudar e se desenvolver. Ele acredita que uma personalidade saudável é aquela que está mais consciente de si mesmo e automaticamente tem um maior autoconhecimento. Então ele determina que o indivíduo com funcionamento integral, né, aquele equilibrado, possui algumas características especiais. Por exemplo, uma pessoa que está equilibrada e tem uma personalidade saudável, ela está aberta a experiências. E essas experiências fazem com que ela tenha uma percepção. Ela consegue, através dessa abertura, e ela tem esta abertura porque ela tem uma percepção consciente do momento presente. Então ela chegou num nível de autoconhecimento e de autocontrole, de autopercepção tão grande que ela consegue então determinar conscientemente esse momento presente e ela consegue medir então a dimensão das suas ações. E assim a pessoa fica o quê? Mais aberta a sentimentos, tornando-se cada vez mais capaz de viver completamente a experiência do seu próprio ser, ao invés de ficar cerceando-a, de bloquear essas experiências e de bloquear a capacidade de alcançar a plena consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações. Uma pessoa que tem uma personalidade saudável, que está equilibrada, ela consegue vivenciar em toda a sua intensidade o momento presente. E ela busca se realizar completamente a cada experiência, a cada momento. Essa pessoa,
ela tem confiança no presente e nas exigências que ela tem e no seu julgamento intuitivo. É muito complexo, né, essa questão, porque a gente realmente precisa estar muito seguro de si para poder confiar no taco da gente. Para confiar naquilo que a gente quer, que a gente pensa, que a gente sente e colocar isso para o mundo dessa maneira. Isto é uma questão extremamente complexa, porque ela demanda um autoconhecimento, um autocontrole, um equilíbrio emocional extremamente grande. E ainda, nesse sentido, essa pessoa equilibrada, ela tem uma confiança, porque ela tem todos esses tópicos que eu falei, essas características anteriores, então ela tem uma confiança cada vez mais crescente na sua própria capacidade, na sua capacidade de tomar decisões. E a aceitação de si mesmo, como ela é na realidade, é muito maior. Então, ela aceita como ela é. E a distância em como ela gostaria de ser é devidamente equilibrada e aceita, trazendo então um equilíbrio e fazendo com que ela tenha conscientemente esse sinal de saúde mental, né? Porque quando a gente está satisfeito com aquilo que a gente é, ou a gente aceita as nossas dificuldades, fica muito mais fácil a gente se gostar e se sentir segura e forte. Então, isso para Carl Rogers significa saúde mental. E essa aceitação de si mesmo, ela não implica em nós nos resignarmos com nossas dificuldades, porque dificuldades elas servem para que a gente, como um estímulo, para que a gente esteja sempre caminhando em direção a novos objetivos e buscando melhorias. Mas essa aceitação, ela vem como um meio da gente estar mais próximo da nossa realidade de uma forma confortável, porque somente a partir do reconhecimento das nossas características reais e buscando meios efetivos e eficazes para que a gente melhore e se aceite, é que a gente consegue evoluir e se desenvolver. Então, esta abordagem que Carl Rogers traz para a gente e para a psicologia, sugere então que os humanos que querem experimentar e se comportam de maneiras que muitas vezes são bastante consistentes com a sua própria autoimagem. Então, são as pessoas que conseguem o seu self ideal. E quanto mais distante estiver a autoimagem que a gente tem de nós mesmos e aquilo que a gente gostaria de ser, mais incongruentes a gente fica, a gente se torna e a gente se sente. E aí, quando isso acontece, a gente acaba utilizando alguns mecanismos de defesa, como muitas vezes a negação,
para que a gente se sinta então menos ameaçado. Então a gente começa de uma maneira indireta buscar alternativas para diminuir essa distância entre aquilo que a gente se é e aquilo que a gente gostaria de ser. Agora, a congruência, ela já é definida como um grau de exatidão entre a experiência da nossa comunicação, do nosso gesto, da forma de a gente se posicionar e aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Então, quando a gente tem esse equilíbrio entre a nossa ação e aquilo que a gente pensa e sente, ou seja, a nossa emoção e a nossa razão, nós vamos conquistar esse equilíbrio que a gente chama de congruência, então. Quando uma pessoa tem um alto grau de congruência, significa que aquilo que ela faz, a forma como ela se apresenta, como ela se demonstra, está absolutamente compatível com aquilo que ela sente, com o que ela pensa, com seus valores e com as suas crenças. Ou seja, a nossa observação da nossa maneira de ser e de agir, ela passa a ser exatamente a mesma maneira que um observador que está de fora, do lado externo, nos enxerga. Então, a gente pode dizer que nesse momento, nós somos o que nós somos e o mundo sabe como nós real e verdadeiramente somos. Não existe máscara, não existe véu. E a gente pode dizer que essa congruência, ela seria descrita por um budista, né? Que é o pessoal, um zen budista, daquela linha onde as pessoas buscam o seu equilíbrio interior e não estão preocupados na leitura que o exterior vai fazer, né? Porque elas estão buscando luz e equilíbrio. Poderia ser da seguinte maneira: ele dizendo que quando ele tem fome, ele come. Quando ele está cansado, ele repousa. E quando ele está com sono, ele dorme. Ou seja, ele é congruente às suas próprias necessidades, tanto físicas como emocionais. Isso traz pra gente o quê? Paz, conexão, transcendência, desenvolvimento. A incongruência nos traz tensão, ansiedade, dúvida, confusão interna. Até em casos mais graves, onde essa confusão interna, essa conversa, esse estado emocional, ele passa a ser tão agitado, tão tenso, que é necessário, e se transforma numa patologia e é necessário então um tratamento mais direcionado. O que a gente então diria que seria compatível com o tratamento de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, um psicólogo. O trabalho do coach, nesses casos, ele serve como um trabalho paralelo de apoio, ou em casos em que a pessoa tem apenas, onde ela tem já um grau de consciência maior daquilo que ela pode fazer para melhorar, quais são os gatilhos, quais são as crenças e valores que a levam a ter esse tipo de comportamento. Então o coaching
pode ajudá-la perfeitamente nesse processo. E esses trabalhos fazem com que as pessoas passem a tornar-se então mais conscientes de si mesmo, das suas ações, dos seus pensamentos e consequentemente das suas atitudes, né? E o que é interessante é que Rogers, ele não defende simplesmente a gente colocar para fora os nossos sentimentos e os nossos pensamentos aleatoriamente. Ele sugere que a gente se comprometa com os nossos pensamentos e sentimentos naquilo que ele exerce com relação às pessoas e ao mundo que nos rodeia, e que a nossa expressão original seja compatível ao que a gente pensa, o que sente, mas também o que ela vai causar para nós mesmos. Então, eu tenho que analisar a situação de uma forma em que eu possa ser quem eu sou, mas eu também tenho que cuidar de qual vai ser o reflexo que isso vai causar em outras pessoas. Então, eu tenho que descobrir o quê? Maneiras educadas, respeitosas, gentis, não contundentes de ser quem eu sou, sem magoar o outro, sem machucar o outro, sem ofender o outro. Isso é muito mais difícil do que simplesmente a gente desabafar ou ser aberto e ser honesto. É aceitar os riscos reais envolvidos, porque quando a gente é aquilo que a gente é real e verdadeiramente, nós corremos o risco de ser rejeitados, de não sermos compreendidos, de termos nossos sentimentos feridos e até de recebermos em retribuição atitudes que nos desagradam. Então é um risco que se corre, por isso a habilidade que deve ser gerada de trabalhar a forma de comunicação daquilo que eu penso e que eu sinto, para que eu possa ser congruente e que eu tenha então um desenvolvimento saudável e equilibrado. E a necessidade então de a gente manter esse nível de troca, ela se contrapõe a algumas posturas, às vezes, né, de polidez, de diplomacia, de contornar questões perturbadoras ou não, e até de ter que perceber os estados emocionais dos outros. Então, é um estudo muito profundo, individual, onde cada um vai ter que descobrir o seu caminho para que possa ter o direito de ser congruente nas suas atitudes, sem necessariamente criar a Terceira Guerra Mundial, não é verdade? Porque numerosos problemas acabam se desenvolvendo na medida em que a gente tenta satisfazer as expectativas dos outros, ao invés de determinarmos as nossas próprias. Mas isto tem que ser resolvido, porque Rogers dizia assim, que a gente vive de acordo com as nossas opções, com a sensibilidade do nosso corpo mais profunda
de que a gente possa ser capaz. Mas a gente não pode se afeiçoar pelos desejos, pelas regras e pelos papéis que os outros insistem em impor a nós. Então, nós precisamos estar alertas a essas questões, porque quando a gente é incongruente, normalmente a gente não é só uma falta de habilidade em perceber precisamente como a gente deve se comunicar, mas é a inabilidade também de precisar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. E a gente pode dizer que uma pessoa incongruente, ela tem muito mais dificuldade em ser feliz, porque ela vai viver fazendo o que as outras pessoas querem e vai ter grandes dificuldades em estabelecer e fazer com que todos entendam e aceitem a sua maneira de conduzir-se. Então, e o pior de tudo isso é que isso se torna muitas vezes um hábito, porque uma ação repetida várias vezes, ela acaba se tornando um hábito. Ela pode ser um bom hábito ou um mau hábito. Um bom hábito seria um hábito de ser congruente com aquilo que você pensa, que você sente nas suas ações. E um mau hábito seria ser incongruente, porque a partir do momento que você vicia nessa conduta, é muito mais difícil você sair dela e o seu nível de sofrimento é infinitamente maior. Então, a gente poderia dizer que a respeito disso tem uma frase que eu gosto muito, que é de Valdeci Carneiro, que diz assim: o que você faz fala tão alto que o que você diz nós nem escutamos. Então, o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes as nossas ações são tão maiores, tão mais fortes, tão mais imperiosas, que conseguem disfarçar aquilo que vem por trás dela, o motivo real ou o sentimento real, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque ser congruente é estar com o nosso estado fisiológico, o nosso estado emocional na mesma sintonia, na mesma frequência. Imagine-se dizendo: eu estou muito feliz hoje. Combina? Ou o que combina? Hoje eu estou muito feliz. Então, se a gente estiver falando de alegria, se mostre alegre. Se a gente estiver falando de tristeza, se mostre consternado. Se o assunto for alguma coisa que provoque indignação, além do sentimento de indignação interno, você tem o direito, você merece, você pode e você deve
se mostrar indignado. As pessoas percebem a congruência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente mostra. Porque as pessoas não precisam acreditar no que a gente acredita, mas elas precisam notar que você acredita naquilo que você está demonstrando. Tem uma historinha muito interessante que Mahatma Gandhi descreve. Mahatma quer dizer grande alma, né? Então conta-se que uma mãe queria que Gandhi aconselhasse um menino a parar de comer açúcar, porque o menino comia muito açúcar e esse hábito estava fazendo muito mal para ele. E ela levou ele ao médico e o médico pediu para que ele não comesse mais açúcar, mas ela não conseguia fazer com que ele parasse de comer açúcar. E a mãe sabia então que o menino adorava Mahatma Gandhi e pegou um avião e saiu do lugar onde ela morava e foi até Gandhi, apresentou a criança e explicou então que gostaria que o Gandhi fizesse a gentileza de aconselhar o menino a não comer mais açúcar. Aí Gandhi olhou aquela situação e disse assim para a mãe: por favor, volte daqui a uma semana. A mãe não entendeu muito bem, mas foi embora e voltou dali uma semana. E Gandhi chegou para o menino e disse assim: menino, pare de comer açúcar. Açúcar é um veneno para você. Aí a mãe olhou para o Gandhi e falou: só isso? Era só isso que o senhor ia fazer? Eu tive que esperar uma semana para você fazer isso? E aí Gandhi, com aquele ar de sabedoria que ele era próprio, disse assim à mãe: mãe, eu pedi para que você retornasse daqui a uma semana, porque há uma semana atrás eu também comia açúcar. Então, a gente começa a compreender aquela frase que Gandhi diz: seja você mesmo a mudança que quer ver no mundo. Então, como é que ele poderia dizer ao menino para não comer doce se ele comia doce? E aí, já que a gente está contando a história de um menino, eu alerto a todos os educadores, a todos os pais, a todas as mães, a todos aqueles que lidam com crianças, jovens e adolescentes, que tomem muito cuidado para serem congruentes nas suas ações, para que digam: não fale alto, menino, e são incongruentes naquilo que estão fazendo. Ou aqueles que fumam e dizem: não pode fumar, fumar faz mal à saúde, meu filho, e está fumando.
que são pequenas coisas, pequenos detalhes que muitas vezes nós não nos damos conta e que demonstram toda a nossa incongruência. Isso para falar de coisas bem simples, não é verdade? Então a gente tem que levar em consideração não somente a congruência entre a nossa fala, que tem a ver com a nossa palavra, mas também tem a ver com a nossa entonação, mas também tem a ver com o nosso gesto, que é a nossa linguagem não verbal. A gente tem que considerar a congruência, especialmente entre as nossas promessas e as nossas realizações, entre o nosso discurso e a nossa prática, principalmente na nossa comunicação inconsciente, ou seja, naquilo que a gente fala sem falar, naquilo que a gente demonstra. E essa leitura dessa linguagem subliminar, essa comunicação do nosso inconsciente, ela é muito poderosa, ela é muito mais clara do que a gente pode imaginar. Ela faz com que o nosso interlocutor sabe se a gente acredita naquilo que a gente está dizendo. Essa congruência verbal e não verbal, ela é importante porque ela demonstra a nossa lucidez. Ela demonstra a nossa capacidade de refletir aquilo que a gente é. Não há equilíbrio e não há saúde sem congruência. É necessário que a gente faça escolhas a respeito do que a gente quer para a nossa vida com esse objetivo, entre muitos. Sermos congruentes para usar a nossa energia mental, a nossa energia emocional de uma forma positiva. E aí vai como reflexão, não como dica, mas como reflexão para vocês e para mim também, para todos nós, sempre algumas questões. Quando a gente se sente incongruente em situações e que demonstram que a gente não é verdadeiro na nossa comunicação do que pensamos, do que sentimos e de como somos, procure mudar a sua estratégia mental. Procure se autoavaliar e buscar dentro de você formas, maneiras de conduzir esse processo de uma forma mais verdadeira. Uma coisa interessante é que eu lembro que quando eu era bem jovem, a minha tia dizia para mim assim: quando você sorri, você fecha os olhos e você tem um olho tão bonito, um olhar tão bonito, e você acaba escondendo toda vez que você ri. E como eu espero que você viva a sua vida sorrindo, procura trabalhar isso. E aquilo eu achava um tanto quanto esquisito, esse discurso, mas já no princípio da adolescência eu comecei a observar. Eu parava muitas vezes no espelho e sorria e percebi que ela tinha total razão. E eu comecei então a treinar formas de sorrir em que eu não necessariamente estivesse de olhos fechados. E foi um treinamento que, de certa maneira, melhorou muito o que era antes.
Eu estou falando isso porque a minha próxima sugestão seria a gente prestar um pouco mais atenção na nossa postura corporal. A maneira como a gente fala, a maneira como a gente se expressa, a nossa suavidade, a nossa agressividade, a nossa contundência, a nossa toxicidade na nossa forma de se expressar. E reavaliar essa conduta, essa postura corporal e fazer com que ela fique congruente com a nossa estratégia mental. E aproveitando essas duas avaliações, que a gente possa então experienciar novas formas de comunicar-se. A Bia sabe bem, né, Bia? Quando a gente tem que colocar mel na boca. Mas a gente não pode só colocar o mel na boca. A gente tem que se transformar no mel na boca. Naquele mel que vai à boca, não adianta só as palavras serem doces. O corpo tem que estar dizendo que a gente está naquele estado mental. Então o exercício é muito mais profundo. E outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção para que a gente consiga atingir aquele estado de congruência, que a gente possa então estar dizendo quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos e estarmos então adaptando a nossa estratégia mental, nossa postura. É buscar estar em paz consigo mesmo, conectados e honestos, fazendo com que os nossos julgamentos não nos coloquem como réus o tempo inteiro, que nos coloquem como aprendizes e que todo aprendiz erra. E para todo erro tem um acerto, tem uma forma de fazer diferente. Então busque a sua paz. Encontre a sua paz. Fique em paz com o que você pensa e o que você sente. Fique em paz com quem você é. E a gente tem que saber que jamais a gente vai agradar a todo mundo e que somos todos diferentes e que tudo bem se as pessoas tiverem um pouco de dificuldade de aceitar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente é. Tudo bem, faz parte. Não é por isso que a gente vai brigar. A gente tem que aprender a respeitar o outro, mas também tem que fazer com que o outro nos respeite. Então eu deixo aqui o meu abraço carinhoso, deixo aqui a minha reflexão, esperando que tenha ajudado de alguma maneira. E também colocando, como eu coloquei no começo, que essa 20ª live foi a última live do bloco de autoconhecimento. A partir de agora, a gente vai trabalhar com foco no positivo, a gente vai trabalhar pautado nas experiências de psicologia positiva. E também que a gente vai fazer, as lives vão ser uma semana sim, uma semana não, então a cada 15 dias. Por quê? Porque a gente já está chegando ao final do ano, a gente sabe que as pessoas têm alguns compromissos e eu também estou aí preparando um material para surpreender vocês em janeiro com um curso.
E eu vou então dedicar algumas dessas noites a esse trabalho, tá bom? E a Priscila me disse aqui que assistiu o filme de Mahatma Gandhi e que acredita muito naquilo que ele disse, que nós temos que ser a mudança que a gente quer no mundo. A Paty, obrigada, Paty, pelo adorei. E obrigada, Milene, que eu tô vendo. Fernando, obrigada. Fernanda, obrigada. Ju, obrigada. Adriana, obrigada. Cristina, obrigada. Cris, obrigada pela presença, pelo apoio. E gostaria que quem perdeu o comecinho fosse lá no IGTV e visse os primeiros momentos, porque eu fiz uma homenagem aos meus 2 amigos queridos que se foram essa semana, o João e a Nélia, que foi hoje, e que eu deixo aqui o meu abraço carinhoso a toda a família, e eu tenho certeza que ela, do jeito que ela era e onde ela tá, ela vai estar orando por nós, tá bom? Até a próxima, gente. Obrigada, viu? Tchau. Boa noite.